Gostaria de convidar os irmãos para irmos a Segunda de Reis, capítulo 17. É um livro que está ali à frente de primeiro e segundo livro de Samuel e antes de Crônicas. Segundo livro de Reis, capítulo 17. E vamos ler dos versículos 7 ao versículo 18. Segundo de Reis, capítulo 17, versículos 7 ao 18. Diz assim: E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora, de diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram, secretamente, coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes disseram: não fareis estas coisas. Vamos fazer uma pausa antes de continuar a ler. Quando nós estamos a ler esta passagem, a gente deve se perguntar: e que o Senhor faz então com este povo? E a partir de ali vem o versículo 3. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição dos bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Esta passagem que nós lemos, irmãos, ela está quase como um tipo de parênteses em todo o capítulo 17. Porque no capítulo 17 aparece a figura de um rei, que é o rei Oseias. Não deve ser confundido com o profeta Oseias. Também, às vezes, há nomes repetidos na palavra. E resulta que Deus chegou à altura do rei Oseias, né? Era o rei do reino do norte. Como os irmãos sabem, Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul, né? O norte normalmente era conhecido como Efraim, Israel, não? Também o reino do norte, e o sul principalmente como Judá, o reino do sul. E quando chega à altura de Oseias, existe uma potência mundial
que estava praticamente a governar tudo ali no Meio Oriente, que era a Síria. Se levantou como grande potência e começou a conquistar. O seu grande rival na altura era o Egito. E muitas vezes Israel tinha que decidir de qual lado estava, se dos egípcios, né, seus antigos opressores, ou da nova potência. Né? E muitas vezes era um dilema para cada rei, para onde que iam ficar, né? Para os sírios que vinham mais do lado do leste, norte, ou para os egípcios. Né? E acontece que, como aqui explica a passagem, é nesta altura de Oseias, no qual Deus disse chega, e no ano 722 os assírios chegam ao reino do norte e praticamente destroem o reino. As pessoas são exportadas fora, né, levadas para fora em cativeiro, são trazidos outros novos, os quais se misturam com os que tinham ficado de Israel e perde-se praticamente a linhagem do povo de Israel, diferente como aconteceu com Judá. Quando nós conseguimos ver esta passagem bastante triste, conseguimos ver que há uma influência das nações que estavam aí ao redor, principalmente os cananeus. Entre os versículos 9 a 12, por exemplo, 16 e 17, o autor nos dá uma lista bastante detalhada das práticas das outras nações que Israel tinha praticado também, tinha imitado. Por exemplo, faziam uma edificação massiva de altos, pode-se ali traduzir ou entender por altares, não é? Lugares pequenos de adoração em todos os sítios. Né? Havia uma elaboração contínua e massiva de estátuas, queima de incenso a outros deuses. Claramente há uma queima de incenso também no templo que Deus tinha determinado, mas era unicamente a ele. E os israelitas também estavam a postrar-se a outros deuses, faziam sacrifícios extremamente sanguinários, como o sacrifício de filhos e filhas, e havia uma busca pela adivinação fora dos profetas oficiais do Senhor. Quando nós temos este tipo de moral, uma forma de viver, uma forma de expressar religiosidade da parte do povo de Israel, totalmente diferente a como Deus tinha determinado, vem aqui a pergunta, então, o que Deus fez? Qual é a forma mais comum de Deus agir perante a situação como esta? E às vezes a nossa mente, se calhar por alguns episódios, pode saltar logo para aqueles momentos nos quais Deus castiga o povo. Deus está ali, vê aquilo acontecer e imediatamente faz um castigo, uma punição. Como chegou a acontecer? Contudo, não é a regra do Senhor. Normalmente, esse tipo de episódios, biblicamente, conseguimos ver que são momentos pontuais, às vezes exceções que Deus faz, né? Justas, claro, mas não é a forma mais comum de Deus tratar de transformar a seu povo num povo santo. Nos versículos 13 ao versículo 15, principalmente o versículo 13, aliás, é a forma mais comum na qual Deus procura a santidade do seu povo. E vou voltar a ler a primeira parte. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, não é? Ali entenda-se como sinônimos. Videntes e profetas, pessoas que Deus enviou desde Samuel, né? Considerado, na altura chamava-se vidente, e foi de vários, entre outros vários, Elias, Eliseu, Isaías, Miqueias e outros ali até os finais que foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Deus foi constantemente falando ao povo, não é? E aqui é um resumo da sua mensagem que dizia: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os vossos mandamentos e os meus estatutos, conforme a toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Praticamente é uma síntese, né? Não é exatamente isso, uma síntese do ministério profético. Agora, quando nós pensamos, irmãos, no nosso século XXI, no nosso século XXI já, será que a coisa é diferente? A gente pode dizer, olha, isso não aplica para nós. Porque as nações aqui na Europa não estão a queimar os seus filhos num templo. Pessoas, se calhar, nem não creem que existe algum Deus ou alguma divindade. Não estou a dizer que não existam religiões, estou a dizer assim que, de forma geral, não vemos um retrato idêntico
ao que está aqui plasmado. Não vemos uma massiva construção, se calhar, de altares, já houve, como é claro, mas não vemos aquele espírito religioso como aparece aqui dos cananeus. Poderá haver religiões que têm, mas não vemos aquele fervor com o qual nós conseguimos ver aqui. Então, nós podemos chegar à conclusão, então, esta passagem não aplica para nós. Porque o que está aqui, a gente não faz. Até um ateu, um agnóstico, ou uma pessoa simpatizante simplesmente do cristianismo, pode dizer, olha, eu não faço isto. Eu, se calhar, sou uma pessoa correta perante Deus. A questão aqui é a frase que se repete 3 vezes na passagem, que é como as outras nações. Independentemente da altura, o problema aqui é quando o povo de Deus faz o que as outras nações fazem. Seja nesta altura, já há vários anos atrás, seja no tempo de Cristo, seja no século XVI, ou seja no século XXI. Há um princípio aqui que governa a passagem, que o povo deixa de ser santo quando começa a copiar as outras nações em lugar de obedecer e seguir a Deus. Sendo assim, se calhar nós às vezes podemos achar, esta deusa Azera, que aparece aqui 2 vezes referida, ninguém adora essa deusa. Era uma deusa que, se vocês entram ao Google, vão ver sempre uma imagem de uma mulher seminua. Era a deusa da fertilidade, adorada pelos cananeus e também por boa parte do Antigo Oriente Médio. Esta deusa era adorada por atos sexuais, como a prostituição, a fornicação, ao ar livre ou entre pessoas e animais. Deus fala isso em várias passagens na lei e é uma das razões pelas quais Deus expulsa os cananeus. Em resumo, havia uma imoralidade sexual no meio daquelas nações. Quando nós pensamos nos nossos dias, eu acredito, irmãos, que a coisa não mudou em nada. Simplesmente a figura de Azera não existe como tal, como um ser adorado, mas as práticas que envolviam a adoração à deusa Azera estão vivas aqui na Europa hoje. A prostituição quer ser até legalizada, a fornicação, relações sexuais antes de casar, a pedofilia e muitas outras coisas que são hábitos comuns na sociedade. É a religião de Azera. Eles não acreditam em Azera, mas sim continuam as suas práticas. Então, a igreja facilmente pode entrar e copiar essas mesmas práticas que para Deus são abomináveis. Aqui fala de queimar incenso, fazer sacrifícios, etc. E isto era feito claramente para buscar o favor de um Deus. Naquela altura, Baal. Baal era o Deus principal do panteão cananeu. Sempre aparece ilustrado com um raio na sua mão, governador das tempestades, dador da chuva, governava as diferentes estações do ano. Não é por acaso que na altura de Elias há uma seca. Deus castiga o povo com uma seca para que entendessem que era Deus, Jeová, o Deus da chuva, e não Baal. As pessoas então buscavam o favor de Deus, ou algum Deus de Baal, através de sacrifícios. Hoje em dia, pois as coisas não mudaram muito. Eu gostaria de simplesmente referir um livro, acho que na primeira vez que refiro, que é o Falsos Deuses, do pastor Tim Keller, que ele fala exatamente da idolatria no século XXI de uma forma formidável, muito clara e que nos faz entender como hoje existe a cultura do sacrifício. Pessoas, pais sacrificam a seus filhos para ter sucesso acadêmico, ou sacrificam o seu relacionamento com a sua mulher para ter mais dinheiro. E pessoas sacrificam a sua virginidade para poder obter o amor de uma outra pessoa. A cultura do sacrifício. Pessoas sacrificam a sua saúde para ter uma beleza no seu corpo. E por aí fora. Então, a cultura de Baal, ela não mudou. Simplesmente mudou de forma, mas o princípio é o mesmo. Pessoas sacrificam para obter algum favor. Também vivemos numa cultura da sorte,
acho que Portugal é o número 1 ou 2, onde as pessoas investem na... Escolhi como o termo, desculpe, no Euromilhões, né? E todos ali esse leque ali de empresas que oferecem, né? Pessoas querem mesmo, né? E criptomoedas e coisas que as pessoas nem entendem praticamente, é quase a mesma coisa, investem para ter, né, algum favor, né? Sacrifício, em lugar de comprar coisas mais importantes na família, decidem investir. E a partir de ali o princípio também da solução de Deus não muda. Que é o quê? Enviar profetas para lembrar a lei. É claro que nós aqui, os pregadores contemporâneos, não estamos no mesmo estatuto dos profetas do Antigo Testamento. Lastimosamente, alguns pregadores pensam que sim, né, e gostam de utilizar o título de profeta. A gente evita esse título porque, de forma geral, é verdade que o profeta é aquele que vem a falar ao povo, né? Só que estes profetas, eles eram infalíveis, né? Eles não cometiam erros quando pregavam ao povo, coisa que eu posso fazer. Por isso vocês têm que estar atentos com a palavra aberta para ver se eu não me engano, porque eu sou falível, eu posso cometer um erro de interpretação e cabe a minha responsabilidade evitá-lo. Mas estes profetas não. Contudo, há um princípio, que Deus envia pessoas para pregar ao povo, para lembrar ao povo acerca dos mandamentos e da lei do Senhor. É nesse sentido que Deus quer que nós não imitemos as outras nações. Deus poderia enviar um castigo, poderia fazer coisas muito mais drásticas, mas como eu disse no início, não é a regra, não é a norma. Deus quer que o seu povo se arrependa, que ouça, considere os seus caminhos e volte para os caminhos da palavra. Uma coisa que nós conseguimos ver aqui hoje em dia é um movimento que é chamado os desigrejados, não é? Pessoas que ficam em casa e dizem, olha, chega com a Bíblia, eu leio. Mas eu também gostaria de falar de outro grupo, que eu já formei parte, que é aqueles que abrem a Bíblia só quando vão à igreja. Vão à igreja e é lá que abrem a Bíblia para vir à pregação e voltam a casa e a Bíblia nunca mais é aberta. Que esse cara é um outro extremo. Aqueles que ficam em casa valorizam a Bíblia, é verdade, mas deixam de obedecer a Deus, deixam de assistir a uma igreja. Os outros vêm à igreja, mas só ali abrem a palavra, né? E como nós conseguimos ver aqui nos capítulos, no versículo 13 ao 15, Deus envia pessoas e envia a lei. Aí aparece. Pessoas e um livro. É a forma na qual Deus trabalha. Pessoas pregando, e por isso para nós é tão importante estar aqui o domingo, né? Ouvirmos uma mensagem, como eu disse, não é naquele estilo de infalibilidade, mas sim num estilo de humildade para tentarmos chegar juntos ao entendimento da passagem. E Deus nos deixou um livro. São as duas formas nas quais Deus procura o arrependimento do seu povo. Para não adorarmos a cera, né? O Deus ali das prazeres sexuais, a Baal, do sacrifício para obter o favor, né? E ser bem-aventurado. Uma coisa também que o versículo nos fala aqui, são muitas, estou a destacar algumas só. Deixa-me só que já perdi aqui a cita. É o versículo 15. No versículo 15, diz assim: e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos. Se nós tivéssemos que traduzir ali o termo vaidade, ou ficaram vãos, literalmente significa fumo. Fumo, ou vapor, algumas traduções mais, de tradução mais assim, contemporânea, que tentam adaptar mais, dizem assim, vaidade, não é? Mas o termo literal é fumo, né? Vapor, uma coisa que a gente não consegue, uma pessoa vazia, que não tem peso, né? O livro de Eclesiastes, por exemplo, utiliza várias vezes o termo vaidade, né? Vaidade, vaidade, tudo vaidade. Podia dizer,
Vapor de vapores, tudo é vapor. Né? As pessoas veem uma coisa, mas ao final chegam lá e não há nada. Então, uma vida sem Deus, irmãos, segundo aqui nos ensina o autor de 2 Reis, é uma vida sem propósito. É uma vida vazia. Tem peso como o fumo. Hoje está, amanhã não está. É sensível. Facilmente se dá a uma tristeza profunda. Não aquela tristeza natural que todos nós podemos chegar a ter por algum episódio, mas aqui aquela tristeza que não tem razão de viver, né? Uma vida sem propósito. E para acabar, irmãos, no versículo 18, Deus, é verdade que nem sempre age de uma forma drástica, mas Ele faz também isso. Diz assim que Deus se indignou com o povo e o tirou da sua face e só ficou a tribo de Judá. Significa, irmãos, que Deus um dia deixará de advertir a seu povo e de enviar a palavra. Naquela altura, esse dia era a chegada da Assíria. Acabou, imaginem, acabou a nação, literalmente. Já não havia mais profetas para o reino do norte. Deus deixou um remanescente pela graça, não por obediência do povo para o sul. Mas há um dia que Deus diz, acabou. E nós, como igreja, estamos aqui cada domingo pregando exatamente isso, que estamos aqui hoje, mas um dia isto vai acabar. As advertências chegarão a seu fim quando Cristo volte pela segunda vez. E essa é a nossa urgência, no sentido de profeta muito geral, é querer que o povo se arrependa antes que esse dia chegue. Que o povo mude seus caminhos antes que esse dia chegue. Que o povo procure a lei do Senhor aqui e em casa antes que esse dia chegue. Porque Deus quer a conversão do seu povo antes da última hora. Cristo Jesus, irmãos, não foi diferente. Quando Ele começou o seu ministério, Ele pregava, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus se aproximou. Ele é o nosso profeta de profetas. E a sua mensagem foi em continuidade com os profetas do Antigo Testamento. A mensagem hoje claramente é arrependimento e também crer na mensagem de Cristo Jesus. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos pela história que Tu fostes construindo, que te deixa a Ti no centro. Soberano, Senhor da criação, Senhor das nações. Te agradecemos porque Tu és um Deus paciente. Apesar do nosso pecado, Tu nos chamas ao arrependimento. Envias pessoas, obreiros, profetas, pessoas que procuram trazer uma mensagem, assim como foi explicado também hoje, a crianças, também a adultos e idosos, numa igreja local. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pela Tua paciência também, deixando uma palavra tão rica, tão grande, tão boa para cada um de nós, nossa língua, entendida claramente, com várias versões até se necessário, para entender-te bem a Ti. Senhor, nós queremos ser diferentes, não queremos ser como as nações, não queremos ser como a cultura ocidental, não queremos copiar o estilo de vida das pessoas, queremos ser como Tu nos mandas a ser na Tua palavra. Dá-nos pobreza de coração, humildade, santidade, amor pelo próximo, amor pelos inimigos, um espírito de estar atentos a Teu falar e buscar sempre, Senhor, a Tua lei, dia e noite. Agradecemos, Senhor, e colocamos tudo isto no nome de Cristo Jesus. Amém.